Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Bem, qual é a situação? Temos uma barra, essa barra, a questão não informa o valor da massa dele ou qualquer letrinha, mas vamos dizer que ela tem uma massa M, né? Certo? E nessa primeira situação, presa numa articulação que ele chama de ponto A, possui 25% do seu comprimento submerso, né? 25 comprimento, então L sobre 4, já que a barra tem comprimento L. Na segunda situação é colocado uma massa cujo valor é 50% da massa da barra, ou seja, se a barra tem massa M, esse objeto tem M sobre 2. E ele quer saber qual é esse novo comprimento, né? Certo? Bem, vamos só lembrar aqui uma coisa que a gente vai usar, que é o seguinte, essa barra que ele diz que é muito fina, mas lembrando que, né, vai ser, para efeitos de cálculo, vai ser dotada de uma área de secção transversal, que vamos chamar de A aqui, não esse A aqui da articulação, certo? Porque a gente vai ter que fazer cálculos de volume. Como é que a gente vai fazer? Bem, esse A na questão não dá. A densidade do líquido que está aqui também não dá, tá? É só preenchido com líquido e a gente assume que a densidade dele é constante, é homogênea, né? A barra, ele fala que é homogênea, certo? E, bem, preenchida com líquido que forma, conforme a figura, mas a gente acaba assumindo. Bem, nessa primeira situação, o que nós temos, né? Deixa eu fazer aqui o que seria o meio que divide ali o líquido do ar ou do vácuo ali. E aqui o que seria a nossa barra muito fina com uma parcela só do seu comprimento, né? Pois bem, vamos lá então. A força-peso da barra é aplicada sobre o centro geométrico da barra. Aqui no caso é o ângulo θ. Então, essa distância que ele está, essa distância perpendicular à força, é o quê? É nada mais do que L cosseno de θ sobre 2. Como a barra, tem 25% do seu comprimento mergulhado, submerso, né? A gente tem uma quantidade aqui L sobre 4, só que no caso aqui esse comprimento seria L cosseno θ sobre 4, tá? Certo? Bem, este comprimento, deixa eu ir um pouquinho mais para cá, esse submerso vai gerar uma força de empuxo vertical para cima, cuja distância da extremidade é metade deste valor. Ou seja, temos isso aqui, ó, esse pedacinho aqui é L cosseno de θ sobre 8. Ou seja, essa distância toda aqui é 7/8 de L cosseno de θ, certo? Por que esse centro geométrico? Bem, porque se o líquido é homogêneo, então o centro, entre aspas, de massa da força de empuxo ali do líquido deslocado vai ser o centro geométrico, né? Pois bem, essas duas forças, peso e empuxo, geram torques em sentidos opostos. E aí, como está em equilíbrio, significa que os torques desses dois são iguais. Então, adotando aqui esse ponto como ponto de apoio, ou polo de giro, ou eixo de rotação, temos o seguinte, que o torque da força-peso, que é mg L cosseno de θ sobre 2, tá um pouquinho aqui para o lado, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a força de empuxo, né? Lembrando aqui um pequeno parêntese que a força de empuxo é a densidade do líquido, volume submerso vezes a aceleração gravitacional. Nesse caso, volume submerso é o quê? É a parcela ali da barra, que é L sobre 4, vezes a área da secção reta transversal, que a questão não informa. E aqui o G da gravidade. Então a gente faz a substituição, ó. Rho L sobre 4, A vezes G, vezes o braço de alavanca, que é de 7/8 de L cosseno de θ. Bem, cosseno de θ a gente cancela, um L a gente cancela, G a gente cancela, e aí isolando só esse termo ρL sobre A, ρL sobre A não, ρLA, vamos ter o que, né?
vamos ter 16 sobre 7, né? Neste caso a gente consegue aqui, ó, também cancelar esse 2 com esse 4 aqui, fica 2. 2 vezes 8, 16. E o 7 tá aqui. Então, isso aqui, certo? Vamos usar essa relação para aplicar na segunda situação, porque agora a gente tem pelo menos alguma coisa que relaciona ali Rho com A, né? Ah, faltou aqui que não é 17, faltou um M, que é da massa, porque aqui não foi cancelado, né? Então, agora sim. Tá? Fechar aqui. Segunda situação. Vamos dividir aqui, fazer a linha novamente. Agora aqui, o ângulo de inclinação vai ser outro, porque agora tem uma outra massa, aqui eu vou chamar de um ângulo φ, aqui era o ângulo θ, certo? A diferença é que os cossenos de θ vão virar cossenos de φ, mas no fim vamos cortar todo mundo. E agora eu tenho um objeto aqui de massa m sobre 2. Então olha só como é que vai funcionar. Temos agora uma força peso aqui, né, dessa massa. Temos a força peso da barra, tá? Então aqui peso da massa, peso da barra, e essa quantidade submersa, que eu vou descobrir quanto é, vai fazer uma nova força de empuxo, tá? Um pouco maior, e eu vou chamar de E também, certo? Daí a mesma brincadeira agora. Aqui, essa distância perpendicular para o braço de alavanca vai ser L cosseno de φ sobre 2, tá? Essa distância toda aqui vai ser, bem, L cosseno de φ. E veja só, aqui eu tenho um valor que eu não sei quanto mede, tá? Mas se eu disser que eu tenho uma fração x, né? Isso tudo aqui é uma fração x do comprimento. Eu posso dizer que isso aqui é essa fração x sobre 2. Tá? Uma fração x sobre 2. Certo? Então o braço de alavanca aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser L, né? Vai ser um L menos, tá? Esse x sobre 2. Tá? O comprimento todo da barra vezes aquele x sobre 2, tá? Ou melhor, x sobre 2 cosseno de φ. E aqui seria L menos x sobre 2, tudo isso cosseno de φ, tá? Certo? X é o comprimento aqui submerso. X sobre 2 é porque lembra, né? Centro geométrico, então vai ficar na metade. E esse cosseno de φ é só por causa que a gente tem que fazer essa decomposição ali no braço de alavanca. Então o que a gente vai ter? Torque da peso da barra, mg L cosseno de φ sobre 2. Deixa eu botar aqui mais para o lado. Mais o torque daquela massa, mgl cosseno de φ sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ao torque do empuxo. Empuxo ali, então, vai ser o quê? ρA. Agora, uma nova fração do comprimento, que eu vou chamar de x, g, né? Vezes o braço de alavanca, que é L menos x sobre 2, cosseno de φ. Bem, os g's todos se cancelam. Os cossenos de φ também. E aqui o que eu tenho? Meio mais meio, né? Vai dar 1. Então o que a gente vai ter? ml igual a... Aqui, ó, o que a gente pode fazer? Né? Pode fazer o seguinte, tá? Vamos ser ali, ó. ρA x... aqui, ó, ρA de xl menos x quadrado sobre 2. Aqui temos ρA L, né? Então, se a gente fosse pegar ρA, seria o quê? 16 sobre 7 m sobre L. Fazemos essa substituição aqui. Então, vamos ser o seguinte, ml menos 16 sobre 7 sobre L. Então, aqui vai ficar x e aqui vai ficar x quadrado por 2L, certo? E vamos descobrir esse comprimento, certo? Bem,
Sim, faltou o M aqui também, mas que acaba cancelando desse lado, tá? Pois bem, o que a gente faz agora? Organizamos isso, ó. Vamos ter o seguinte: 7L sobre 16 igual a x mais x quadrado sobre 2L, tá? Podemos multiplicar todo mundo aqui por L. Vamos ter o seguinte: x quadrado sobre 2 mais xl menos 7L quadrado sobre 16 igual a 0. E aí a gente resolve isso aqui com a formulazinha de Bhaskara, né? Ali fica menos b. Só tem um porém aqui, um sinal de menos aqui, né? Menos x. Então aqui fica trocado, fica menos x e aqui fica mais, aí resolvido, certo? Então ali, ó, menos b, então vai dar L, mais ou menos a raiz de b quadrado, L quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso divididos por 2a, só que é o próprio 1, né? Bem, aqui então a gente vai ter L mais ou menos, aqui ó, vai ficar o quê? Né? Esse 2 simplifica com 16, o 2 também. A gente vai ter um 7L quadrado sobre 8. Daí 1 menos 7 oitavos vai ficar L quadrado sobre 8. Que vai ficar igual então a L de 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 4. Tá? Esse L quadrado coloquei para fora. O 8, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Racionalizei já. Fiz a racionalização aqui, né? Ficou isso. Só que, bem, esse comprimento, que é o nosso valor de x, tem que ser menor do que L, né? Não pode ter um comprimento maior. Então, a gente descarta o sinal de positivo e fica apenas com o sinal de negativo. Então, fica 1 menos raiz de 2 sobre 4, o que vai bater ali com o gabarito de letra B. Certo, pessoal? Bem, essa foi a questão. Espero ter ajudado. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. E bem, desejo a vocês então bons estudos e até a próxima.